A próxima apresentação é do professor Bernardo Lanza. Ele tem professor aqui da FACE, do Departamento de Demografia, também ele atua no CDPA, bem conhecido aqui, também do UFMG. Assim, não tenho nenhum contato com o professor, então curiosidade sobre ele, não sei, todo o grupo diz que não sabe. Bem, mas eu sei que, assim, trata-se de um professor que tem uma grande afinidade com a estatística. Então, por informações de uma amostra não aleatória lá da demografia, eu soube que ele é o mais estatístico dos demógrafos. Eu vou entregar a pessoa para o Tiago Nascimento, que falou isso. Bem, a linha de pesquisa dele é mercado de trabalho, trabalha com mortalidade adulta, métodos indiretos, técnicos indiretos em demografia. Eu acho que só isso, tá bom, né? Todo mundo cansado? Bem, a palestra dele vai falar hoje sobre a evolução da força de trabalho e a aposentadoria no Brasil em 1980, com projeções para 2050, aí tá bom, né? Eu acho que ele vai falar para a gente também porque a aposentadoria, a previdência do Brasil está quebrada, vamos esperar, né? Para ver se isso realmente ocorre. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite de participar. Sou demógrafo, não sou estatístico, mas trabalho muito com base de dados. Então, mas também, depois da palestra do Rodrigo, não sei se eu me qualifico como um cientista de dados. E vendo as coisas que as pessoas estão fazendo usando o R, eu estou vendo que eu estou ficando muito velho. Então, ggplot, para mim, foi uma coisa nova, que foi o Matheus que me falou assim, deixa de ser velho, para de usar plot. E outras coisas do gênero. Então, um pouco que eu vou falar é uma aplicação empírica na visão da demografia e usando bases de dados que estão disponíveis publicamente. Então essa é a ideia da discussão aqui. Então, como demógrafo, a minha preocupação maior é entender os impactos do envelhecimento populacional sobre o sistema de previdência. E a gente pensou aqui em usar uma medida um pouco diferente do que normalmente é usado. Então, quando aparece na televisão, sempre fala esperança de vida ao nascer, ou o peso da população idosa sobre qualquer outra coisa, a gente usou uma coisa um pouquinho diferente. Então, a ideia geral é mostrar o que está acontecendo com a oferta de trabalho no Brasil e projetar a oferta de trabalho e a mortalidade usando um modelo demográfico chamado de Carter. E o principal aqui é estimar a duração da aposentadoria no Brasil. Então, pegar uma pessoa de 20 anos que está começando a vida laboral e ver qual é o percentual da vida dela ela passaria como aposentado. Então, ao invés de usar essas outras medidas, mas pensar uma medida nesse sentido. Tá? Por que o Brasil é importante? Só para dar uma... Então, a população brasileira, nos anos 70, ela tinha 3% acima de 65 anos e em 2050 a gente vai chegar a 20% ou um pouquinho mais. Mais que isso, tem mudanças significativas na oferta de trabalho dos idosos. Então isso gera coisas interessantes para analisar. Só dar uma ideia do que é a mudança demográfica no Brasil. Aqui a esperança de vida ao nascer, taxa de fecundidade, mas o que nos importa mais é olhar as razões de dependência. E essa última aqui é a razão de dependência dos idosos. Então, a estimativa de 2050, o peso dos idosos em relação à população de idade ativa vai ser o mesmo das crianças. E a gente saiu de uma coisa assim. Além disso, a gente tem um sistema de previdência relativamente grande, tá? Que atende muitas pessoas, mas tem um peso fiscal relativamente grande. E o Ministério da Previdência no Brasil, quando eles fazem as projeções, a parte de oferta de trabalho, eles deixam ela constante no último ano. Então, joga para frente, mantendo a força de trabalho do jeito que ela é. A segunda coisa que é feita, as projeções de mortalidade no Brasil ainda são feitas de maneira determinística. Então, as pessoas decidem que em 2050 a esperança de vida ao nascer vai ser tanto e a curva de mortalidade vai ter esse formato. E a gente faz de um jeito diferente, com um intervalo de confiança, para ter uma análise um pouquinho mais adequada. Aí, só comparando, que chama a atenção, aqui é o Brasil,
comparado com países bem mais envelhecidos, então a barra mais clara é o peso da população idosa em relação à população de potenciais contribuintes. Então, Itália maior, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Inglaterra e o Canadá. E a azulzinha é o peso do sistema previdenciário em relação ao PIB. Então, só para dar um pouco dessa cara que a gente está lidando. Então, uma população bem mais jovem, com um peso da previdência no PIB bem mais elevado. E aqui é uma medida simples, que é o percentual de pessoas recebendo benefício previdenciário em relação ao percentual ao número de pessoas fazendo contribuições. Então, no Brasil, a gente tem 35%. Então, tem 3 pessoas recebendo para cada 10 contribuindo, quando a nossa razão idoso, jovem, é 1 por 10. Então, como que a gente fez isso? A primeira coisa é a gente usou dados dessa Latin American Human Mortality Database, é um projeto que eu trabalho com uma colega da Colômbia, do Departamento de Estatística, e a gente visa disponibilizar e organizar dados de mortalidade de países da América Latina de uma forma mais simples para outras pessoas usarem. Então, esses dados estão espalhados em diferentes lugares, a gente sistematizou num lugar só, deu uma limpada nos dados, aí tem os dados por país, regiões e por causas de morte. Eles estão disponíveis em planilha, em Excel e algumas coisas no formato texto. Tá? Então, esse foi um debate grande, está disponível em Excel, porque mas existe uma demanda ainda para as pessoas pegarem os dados em Excel. Então a gente deixou lá desse jeito para simplificar. Mas é tudo organizadinho, então a gente organizou assim, o total nas colunas, somam, então quando somar homem com mulher bate com o total, porque quando você pega os dados tem diferença. As causas de morte, algumas coisas a gente limpou, por exemplo, tinha óbito materno para homem. Então se a gente foi olhando país por país, região por região, para fazer as coisas ficarem um pouquinho mais comparáveis. Quem tiver interesse, esse projeto ele é inspirado num projeto muito maior, que chama Human Mortality Database, que aí ele concentra dados de países do hemisfério norte e séries históricas fantásticas e muito mais coisas para utilizar. E a gente usa as medidas de oferta de trabalho da PNAD. Então, essas são as bases principais. Aí eu só coloquei a cara do site, essa. É bem simples. Está organizado de uma maneira que a gente acha bem amigável para as pessoas. A PNAD a gente pega informações da oferta de trabalho, por idade e sexo, mas eu vou mostrar os resultados só dos homens. A gente inclui as pessoas tanto no setor formal quanto informal. E as pessoas, os homens, as pessoas que declaram estar recebendo benefício previdenciário e continuam trabalhando, a gente inclui também. Tá? Então, estar recebendo benefício e trabalhando não é um problema. Para fazer todas essas coisas, a gente usou o R. Então, a PNAD, a gente consegue ler ela inteira usando o R, gera uma base pronta e vai gerando ano a ano cada um específico, facilita bastante o uso. Como que a gente fez? Então, o primeiro problema, quando a gente vai trabalhar com dados de mortalidade no Brasil ou em outros países da América Latina, além daqueles casos específicos que eu falei, de causa de morte que não seria esperado em homens, em homens, idades muito esquisitas, tem um problema de subregistro, subenumeração. Então, ainda tem um número significativo de óbitos que não são registrados por algum motivo qualquer. Isso vai levar a um erro muito grande. Né? A gente pode ter estimativas de esperança de vida muito mais altas do que deveriam ser. Só por um exemplo simples, Maranhão em 2010, a esperança de vida ao nascer no Maranhão em 2010, se a gente pegar os dados diretos do DataSUS, tá? Do sistema de registro de mortalidade, vai dar uns 83 anos. Tá? Isso é parecido com a mulher no Japão, em 2010. Quando a gente corrige os dados, diminui mais de 10 anos. Então, tem um subregistro de aproximadamente 25, um quarto dos óbitos não são registrados adequadamente. Outro problema que aparece, então a gente usa essa metodologia para
corrigir os dados. Aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda também. A gente está trabalhando com um pacote no R para aplicar esses métodos. Tem uma versão beta já, que está com alguns bugs, mas a ideia no próximo mês ela já vai estar disponível para ser usada. Um segundo problema que a gente encontra é flutuações nos registros. São eventos relativamente raros, quando a gente quebra por idade. Então a gente usa um pacote que chama Mortality Smooth, é um pacote no R, que ele suaviza de maneira bidimensional. Ele suaviza pelas idades e ao longo do tempo. Então ele vai me dar uma coisa bem mais legal do que... E depois a gente projeta tudo usando o Likert. Eu vou falar rapidinho do que o Likert faz. Isso aqui é só a superfície de mortalidade no Brasil depois de ser suavizado. Então a gente tem as idades, mortalidade aumenta pelas idades. Aqui o tempo, mortalidade nas idades mais baixas diminui. A gente vê algumas coisas interessantes, o excesso de mortalidade dos jovens adultos, e mesmo nas idades mais avançadas a mortalidade diminui. Então é uma forma bem simples de visualizar o que está acontecendo com o padrão de mortalidade no Brasil, usando esses dados, usando um pacote para suavizar as curvas e gerar, ao invés de usar a esperança de vida ao nascer ou outra medida, a gente consegue ver a superfície de mortalidade inteira do Brasil e ter uma ideia boa do que está acontecendo. Então, o que o método Likert faz? Ele é uma mistura de interpolação com projeção. Então, eu tirei a equação, devia ter deixado. Eu vou ter um padrão médio da mortalidade, um perfil médio da curva de mortalidade, que eu vou gerar a partir de todos os dados que eu tenho, é o meu parâmetro A. O segundo parâmetro, ele vai me dar como que a taxa de mortalidade de cada ano está desviando em relação àquele padrão médio que eu calculei. E eu tenho o parâmetro K, que vai me dar a tendência ou o nível de mortalidade, eliminando os efeitos de estrutura etária. Então, é uma forma bem legal de trabalhar com os dados e de gerar estimativas mais adequadas de mortalidade. Eu posso jogar para frente, posso jogar para trás, se tiver algum ano que eu não tenho, eu consigo estimar e por aí vai. Então, essa aqui é a nossa estimativa do parâmetro KT, que me dá a tendência da mortalidade no Brasil. Esses são os observados. E aqui na frente, aí eu consigo captar um pouquinho como que mudou a inclinação do declínio da mortalidade, que está pegando muito o efeito do aumento das causas externas. E a estimativa, a mediana e o intervalo, e aí eu uso esse parâmetro junto com os outros dois que eu estimei e projeto a mortalidade de cada ponto dali para frente. Aí a gente chega nisso aqui. Então eu tenho as curvas de mortalidade para cada ano no Brasil e elas diminuindo ao longo do tempo. Então essa é a primeira parte da análise que a gente faz. A segunda coisa, eu trabalho com as taxas de atividade, tá? Eu pego as pessoas que estão trabalhando, mais as pessoas que estão procurando emprego, divido pela população em idade ativa. Acontece a mesma coisa, por idade simples, tem muita flutuação. Aí a gente suavizou de um jeito mais simples, usando o LOS, e a gente projeta do mesmo jeito usando o Likert. Então o Likert, em geral, é usado para estimar, para projetar a mortalidade. Como a oferta de trabalho ela flutua razoavelmente estável, a gente usa o Likert para fazer a mesma coisa e jogar ela para frente. E, no final, a gente estima essa duração esperada da aposentadoria. Aí, aqui só olhando o que está acontecendo com a força de trabalho no Brasil, diminui nas idades mais jovens, diminui nas mais avançadas, a gente está captando alguns efeitos interessantes da oferta de trabalho. E aí a gente faz um teste simples. A verde, azulzinha, é a observada para 2013. A vermelha, a gente pegou os dados da PNAD de 1980 até 1995 e estimou o Likert até 2013, para poder comparar com o dado observado. E aí a gente fez outro teste andando um pouquinho mais para frente e andando um pouquinho mais para trás, para ver como que a nossa estimativa ficaria com os dados observados, e funciona razoavelmente bem. Aí a gente chega na medida que a gente está interessado, que é a duração esperada da vida como aposentado, que é basicamente a média ponderada
da esperança de vida em cada idade de aposentadoria. Tá? Então, é uma medida bem simples. Então, eu vou ter a probabilidade da pessoa permanecer viva na idade X, a probabilidade de permanecer na força de trabalho na idade X, condicionada a ter sobrevivido na idade X, e a probabilidade da pessoa ter aposentado na idade X, dado que ela estava na força de trabalho naquela idade. Então, no final das contas, é a média ponderada da idade que as pessoas estão saindo da força de trabalho. Aí a gente chega em alguns resultados interessantes. Então, em 1980, a duração esperada da aposentadoria era 4,93 anos, que representava 10% da vida da pessoa a partir dos 20. Então, uma pessoa de 20 anos pode esperar 10% da vida como aposentado. Em 2025, a gente pula para 20%. Então, em 2015, que é o mais próximo de onde a gente está, a expectativa é que a pessoa passe 17%, quase um quinto da vida como aposentado. Então, esse é o impacto que a gente está analisando. Então, ao invés de olhar o que está acontecendo com a esperança de vida, o que está acontecendo com a razão de dependência ou outras medidas, usar uma medida de duração de aposentadoria. Quanto tempo, em média, as pessoas estão passando como aposentado. E essa é uma mudança bastante significativa. Tá? Exemplos de outros países mostram que o tempo que demorou para dobrar foi bem mais longo. Tá? Então, isso mostra a velocidade com que as coisas estão mudando no Brasil. Aqui a gente faz um exercício bem simples. Tá? Então, aqui tem as estimativas anuais. O cenário, que é o resultado que eu mostrei antes, é essa linha, que vai mostrando, que vai aumentando ao longo do tempo, até chegar lá nos 20%. E os outros dois cenários, a gente faz um exercício bem simples, deixando, num caso, a mortalidade varia e a taxa de atividade continua constante ao que era observado em 1980. E no outro, a força de trabalho varia, a mortalidade varia e a força de trabalho continua constante ao que era em 1980, só para a gente ter uma ideia do peso de cada uma dessas coisas no sistema previdenciário, na mudança que a gente observou ao longo do tempo. Então, esse é o resultado principal. Aqui com o efeito, aqui a gente estaria captando o efeito da mudança na força de trabalho e aqui a gente estaria captando o efeito da mudança na mortalidade. Então, que as mudanças rápidas na oferta de trabalho dos idosos são a principal explicação para a dinâmica da mudança na duração da aposentadoria das pessoas. Bem mais rápido do que eu gostaria. Mas, então, o que é interessante ter? É essa disponibilidade de dados, especialmente dados demográficos, hoje que estão disponíveis em diversos lugares, para diferentes países, em formatos bastante amigáveis. Boa parte desses dados eles já foram organizados para ser usados em pacotes tipo R, e em alguns casos, o Human Mortality Database, para mim, é um dos melhores exemplos que tem. O Human Mortality Database tem um pacote, o Human Mortality Database precisa fazer um login, ser cadastrado, um login, senha, para poder acessar os dados. É a única restrição que tem. Eles têm um pacote no R que já lê os dados diretamente, e quando você chama o país, ele só pede para você entrar com o seu login, sua senha, e os dados já... Não precisa fazer o download dos dados e depois trabalhar com eles. Usa o pacote, ele já lê os dados diretos. Tem que estar cadastrado, parte do comando é login e password, daí ele abre a janelinha, clica lá e continua funcionando normalmente. Alguns outros, tipo, tem uma outra base da América Latina, a Lambda, que exige fazer o download dos dados e depois trabalhar com eles no pacote. Esse nosso, a gente faz a mesma coisa. Os dados do IBGE, a mesma coisa. A gente precisa fazer download dos dados e depois trabalhar com os dados localmente. Mas HMD e PUMS, que é uma outra fonte super interessante, que dá para trabalhar com os dados censitários de vários países do mundo, também é possível trabalhar diretamente do R. Então, tem várias pessoas desenvolvendo pacotes para trabalhar com isso. O que a gente considera que
foi uma contribuição, uma coisa interessante, é fazer a projeção tanto da mortalidade no Brasil como da oferta de trabalho usando o modelo estocástico, e não as projeções determinísticas ou até mesmo mantendo constante para jogar para frente, pegando efeito só de dinâmica populacional. Então, aqui eu só coloquei, o IBGE no Brasil não usa Likert para projetar a mortalidade. A projeção deles ainda é feita de uma forma determinística, com tabela limite. A gente estimou essa duração da aposentadoria no Brasil, que é uma medida diferente do que é normalmente usado nas discussões. Tem um problema, que talvez eu tenha passado muito rápido, mas desculpa. Dá para ver aqui o efeito que a mortalidade dos jovens adultos tem na nossa estimativa. Então, o que o Ricardo está fazendo, ele vai ajustando as coisas, como está diminuindo aqui, diminuiu aqui, esse cara aqui aumentou ao invés de descer. E essa aqui, então, isso aqui a gente está trabalhando para corrigir, para gerar medidas um pouco mais adequadas. As diferenças são muito pequenas, mas é um efeito importante que precisa ser corrigido. Então, o que a gente está tentando, usando um modelo de rotação. Tá? A gente quase como se estivesse projetando a curva em dois pedaços. Acima dos 20 anos de um jeito, abaixo dos 20 de outro, e fica um ajuste um pouquinho melhor. Mas, como no caso brasileiro, esse aumento da mortalidade dos jovens adultos nos anos 80 e 90 foi tão grande, mesmo com o modelo rotacional, a gente não consegue um ajuste muito bom. Então, isso ainda é uma coisa que vale a pena investir. Então, envelhecimento, que foi algo que falou, né? Se a previdência é essa discussão que está aí hoje, apesar de não estar discutindo com muitos detalhes, vai jogar nas costas das pessoas uma coisa sem eles terem muita ideia de por que tem que fazer e como vai ser feito. Mas é um problema que precisa ser discutido e muito discutido, especialmente como a reforma vai ser feita. O aumento da razão de dependência de idosos é um problema, vai ter um peso maior, porque o número de trabalhadores vai diminuindo, mas quando a gente adiciona isso ao efeito de aposentadoria em idades mais jovens e o aumento da longevidade a partir dessas idades, o peso fica muito maior, né? A duração da aposentadoria das pessoas é maior. Então, essa passagem de, parece pouquinho, 4,93 anos para 10,57, mas isso significa um salto de 10% da sua vida como aposentado para 20% da sua vida como aposentado. Então, essa que é a implicação. Esse aumento da sua vida como aposentado tem não só efeitos para o sistema de previdência, mas como efeito para a vida das pessoas diretamente. Tá? Eu preciso saber como que eu vou alocar a minha renda ao longo do ciclo de vida. Tá? Eu tenho que poupar o suficiente para manter o meu nível de consumo ao longo de um período de vida muito mais amplo. Então, isso é importante. Só que tem financiamento CNPq, mas o que é relevante para hoje, todas as rotinas estão disponíveis no GitHub, tá tudo lá. Então, quem quiser achar erros ou fazer a coisa funcionar de forma mais eficiente, a gente vai ficar muito grato. A gente já teve uma experiência, não esse trabalho, mas um outro que eu fiz com um outro colega. A gente colocou todas as rotinas das simulações também disponíveis e uma pessoa mandou um e-mail falando assim: eu sei, mas tem um jeito de fazer melhor, e mandou pra gente. Eliminou umas 10 linhas de comando e aumentou a velocidade do processamento. E a gente estava dando volta para fazer uma coisa que o cara resolveu em uma linha. Então foi super legal, assim. Então é isso. E só para os contatos, meu do Matheus, e eu tenho um Twitter demográfico, quem tiver interesse. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Eu queria perguntar se vocês têm algum estudo nessa área, verificando a diferença entre o impacto do regime general e do regime próprio nos
juntar os dois num só. O regime próprio tem um mecanismo totalmente distinto de financiamento da forma como ele funciona. E o regime próprio você tem que pensar que ainda tem federal, estadual e municipal. Então, se olhar o municipal hoje, é um problema totalmente diferente. E tem uma regra recente que tentou criar incentivos para os regimes próprios, locais, virarem regimes de capitalização ao invés de usar a repartição. Só que isso em prefeituras que têm 200 empregados. Quando começa é uma maravilha, ninguém recebendo e tanta gente pagando. Isso aqui, esse recurso que está sendo lá acumulado, não necessariamente. E aí, como a estrutura etária dos funcionários vai mudando, é um impacto muito grande. Os riscos são muito grandes quando você tem poucas pessoas. E aí, o estadual é um problema, o federal é diferente. Então, junto, tem várias pessoas trabalhando com isso, sempre separadas. Então, mesmo rural e urbano, eu acho que o ideal é trabalhar com eles separados, não juntar tudo em análise. Mais alguma pergunta? Dá uma base da Pode fazer. Bernardo, essa correção que você propõe, que você precisaria fazer, impactaria tanto a Previdência, mas também a saúde de alguma forma, ou pela perspectiva de tempo de vida saudável? Sim. Aí podia gerar estimativa sim, né, de projetar um tempo de vida saudável. Mas aí é outra discussão. Que aí entra naquele debate se está comprimindo a morbidade ou se a morbidade, se eu estou vivendo mais com saúde melhor ou mais com saúde pior. Para a gente ali só, aí o conceito do ELSA é relevante, né, se as pessoas, como que elas estão chegando nas idades mais avançadas. Para a gente aqui, aqueles anos lá são anos de vida. Eu não sei se aqueles 20 anos agora são saudáveis ou não. Essa é uma questão importante. No caso do modelo do IBGE, esse percentual você tem a informação? Usando deles? Não. Mas é fácil de fazer, é só pegar a tabela deles. Porque é a partir deles que tem a política do É, governo, né? a nossa estimativa, eu não tenho o resultado final, mas a nossa estimativa de esperança de vida para 2025 2050 é bem mais alta. O IBGE é bem mais. O IBGE mata mais gente. Mas tem essa restrição. Tá? Acho que a tabela do IBGE entra no cálculo do fator. Então, qualquer mudança que eles façam é problemática. Eles têm uma discussão interna muito grande, que afeta a projeção da população. Eles matam mais gente. A gente pode estar errado, mas a gente tem um intervalo, pelo menos. Né? A estimativa deles é mais baixa que a gente a partir de 2025. Eles colocam a tabela lá na frente, como 2050 vai chegar numa tabela desse jeito. E aí eles fazem um ajuste logístico para chegar lá. O que a gente está fazendo, a gente está pegando a história da evolução da mortalidade no Brasil e seguindo correndo. A gente tem colocando projeções. Estão dando diferença. Pergunta importante, eu vou conseguir aposentar pelo INSS? Essas contas aí no final das contas, previdência privada, ok. Bom, o dia que a gente desistir do sistema, ele acabou de ver. Porque a forma que ele funciona é eu contribuo hoje para alguém aposentado hoje. E amanhã eu espero que tenha alguém contribuindo. Se a gente achar que não vale a pena resolver parar de contribuir, aí com mudanças é possível que ele continue. O que não é possível é ficar do jeito que está. Eu já vi várias estimativas. Aí tem as catástrofes, né? Em 2000, não sei quando, o sistema quebra. Não sei se é razoável. O peso que vai ter, a tendência é aumentar. Se continuar igual está hoje. Então, mas tem algumas mudanças razoáveis. Idade é uma disso. Mas todas as mudanças têm implicações. Eu chegar e falar, agora todo mundo vai trabalhar até os 70, beleza. Eu resolvo do lado, todo mundo é obrigado a trabalhar até os 70. Eu tenho que resolver do outro lado. Empresas contratam as pessoas acima de 60. Aí é outra história. Então, não é tão simples.
casar igual os homens. Beleza. Passei a lei, tá resolvido. Mas tem que resolver o outro lado. Por isso que é essa. Professor, mas é um caso que falta uma política de Estado da Previdência, né? Porque a gente tem a política de governo, né? Entra o governo, sai o governo, eles tentam reformular, mas não fazem uma reforma pensando Eu fui numa discussão e estava dizendo um pouco o histórico de reforma de previdência nos países. A discussão da reforma da Suécia demorou 20 anos. 20. Para chegar no. Começou nos anos 80 para chegar na proposta para implementar as medidas. Começou no final dos anos 70 para chegar na proposta na vida. Então foram vários ciclos incríveis. A nossa é. Então, quando eu falei que está fazendo uma mudança rápida, vai afetar não só a gente, muitas gerações pela frente. E mudar toda hora. Vários países estão caminhando pelas mudanças, né? Alguns aumentando a idade, mudando formas de saúde de benefícios, criando incentivos para as pessoas que permanecerem por mais tempo, as coisas todas assim, bem com um período de transição razoavelmente longo. E tem casos extremos, né? O Chile fez uma reforma nos anos 70, nos anos 80, foi considerado exemplar, então tem um problema. A gente não conseguiu entrar no sistema. Quem entrou no regime de capitalização não pode, mas tem uma massa de pessoas